bom dia a todos e a todas. Para mim é um prazer e uma alegria muito grande estar aqui no Summer School, porque vem se mostrando como um ambiente para a gente falar de temas concretos, profundos, das mais diversas áreas de atuação da propriedade intelectual. Então, Isabela, que pela OMP lidera essa iniciativa, parabéns, Isabela, e obrigada, assim, porque realmente é notável, né? Esse painel que a gente vai falar sobre as medidas nacionais de combate à pirataria é um painel que vai demonstrar o quão importante e interdisciplinar são essas atuações. Agora eu vou ter que falar para a Angélica e não mais para a Isabela, né? A Angélica foi extremamente feliz nessa união, que a gente vai ter a oportunidade de ouvir pessoas com experiências diversas, complementares, mas muito expressivas. Eu ouso dizer que nos últimos 3, 4 anos, a gente teve uma virada na atuação do poder público quanto ao combate à pirataria, apesar de não ser só uma iniciativa do poder público, mas ela é, sem dúvida alguma, expressa, ela é potencializada pelo poder público. E aí eu fiquei pensando como é que a gente ia fazer aqui para tanta estrela junta, como é que a gente ia fazer essa dinâmica, e eu pensei para essa mesa da gente começar com a fala do Wagner Carrasco, que dispensa apresentações, eu vou fazer com que cada um apresente aquilo que quiser de si, fale um pouquinho da sua experiência antes de começar, por uma razão, porque, na verdade, a gente tem no delegado, né, no Poder de Polícia, o instrumento mais forte dessa atuação e que une diversas iniciativas e que vocês vão ver que acontecem em ambientes distintos. Então, a gente já tinha falado aqui que a gente vai tentar juntar as perguntas ao final, mas podem ir colocando no chat comentários e perguntas, enfim. E é isso, e sem mais delongas, eu já passo para o Carrasco para que ele inicie aqui a nossa mesa redonda. Bom dia a todos. É uma satisfação, agradeço as palavras aí da Renata Lisboa, primeiramente. Agradeço a OMP, na pessoa da Isabela Pimentel, que tem organizado todo esse evento, a Angélica também. É um prazer, uma satisfação enorme estar aí ladeando com vocês, ainda que à distância, né? Com o Eduardo Carneiro, a Natália Menezes, o Paulo Henrique, Balmarque, a Jennifer Rodrigues da Silva, todos vocês aí que estão presentes nessa mesa. É uma satisfação e a gente já se encontra regularmente, né, em conformidade com as operações, mas novamente é um prazer, uma satisfação estar com vocês hoje nessa data. Bom, vamos falar então sobre a ideia, trazer um pouquinho da experiência, da pouca experiência que nós temos acerca da pirataria, inclusive por força até da abrangência do curso e principalmente sobre a questão da pirataria digital, que acaba atingindo diretamente os direitos aí de propriedade audiovisual daqueles que são seus detentores. Então, bom, como a Renata até já ponderou, eu trabalho aqui à frente da delegacia que a gente chama, né, convenciona se chamar Delegacia Antipirataria do DEIC, que na verdade é a Delegacia de Investigações sobre Crimes contra a Propriedade Imaterial, desde 2019. E de lá para cá, junto com esses ícones, digamos assim, desse combate à pirataria da forma mais genérica possível, aí, nós começamos então a afinar e ter um conhecimento acerca desse ramo da pirataria. E até a própria Renata asseverou anteriormente que realmente nós estamos diante aí de um cenário bem vasto, né? Quando nós falamos em pirataria, há uma grande gama e vários tipos de pirataria. E essa generalidade, essa amplitude da pirataria acaba nos levando a diversas
situações que nós temos que ser um pouco versáteis no sentido de executar esse combate. Primeiro, porque o tipo de combate, o tipo de tratativa com relação a essa questão da pirataria, inicialmente, quer sob o ponto de vista de levantamento, investigação, abordagem e consecução do trabalho, a depender do tipo de pirataria que ocorre, e bem como, posteriormente também, até desde que já iniciado ali a fase pré-processual, digamos assim, e até posteriormente, com relação à fase processual, a abordagem, o tipo de abordagem e o que é implementado com relação a cada uma das hipóteses, ela é tratada de forma diferente. Eu vou dar um exemplo do que eu estou dizendo. Imaginemos nós e o que é mais comum, a gente tem um cenário muito vasto de uma pirataria no que tange a pirataria de peças de vestuário. Então, na falsificação de produtos de marca de peças de vestuário. A abordagem com relação a isso, nós temos um enquadramento disso dentro da lei lá de propriedade industrial, dentro dos diversos crimes, especialmente no artigo 190, 189, a depender da conduta do indivíduo, e que nós estamos tratando de um crime de menor potencial ofensivo, que a ação penal é uma ação penal privada, ao passo que se nós mudarmos, por exemplo, por uma falsificação de um cosmético, ou se nós mudarmos para uma falsificação de um medicamento, uma pirataria de um medicamento, ou até se nós mudarmos para uma falsificação de bebidas, que é algo que tem bastante, então nós já estamos tendo nós temos uma tratativa diferenciada. E isso, como eu até disse, desde o momento da abordagem inicial, dos levantamentos, do trabalho que nós realizamos, até na questão do enquadramento legal e a questão pré-processual em sede de inquérito e sede da Polícia Civil, e, posteriormente, como isso é tratado pelo Poder Judiciário. Então, por quê? Porque nós estamos não só diante de um crime contra a propriedade industrial, mas também diante de um crime contra a saúde pública, que é muito grave, e, a depender do crime que foi realizado, trata-se até de crime hediondo. Tá? Então, trata-se até de crime hediondo. Então, o tratamento é um tratamento diferente com relação a isso, em searas gerais. E aí nós temos, obviamente, o que vem aí se difundindo muito por razões óbvias, né? Que é a pirataria digital. A pirataria digital é algo que ela vem sendo muito difundida, que tem acontecido demais, e as razões, nós temos aí N razões para indicar esse crescimento, e dentre elas a pandemia contribuiu muito, né? A necessidade das pessoas ficarem em casa e consumirem mais o conteúdo audiovisual foi um fator, mas é óbvio que somado à moralidade das pessoas, né? Que é que eles buscam um caminho mais cômodo. Então, esse foi um dos fatores. E outros fatores foi, havendo demanda, passou a haver uma maior oferta, ou seja, aqueles que têm um conhecimento em tecnologia mais apurado e têm um pensamento voltado à liberalidade, sem, na verdade, tomar obediência às leis, né, ser obediente às leis, eles passaram, então, a fazer a propagação desse conteúdo audiovisual de maneira geral, e assim houve um aumento, um arrefecimento nesse tipo de pirataria, que é a pirataria digital, aí, que basicamente é a pirataria relacionada ao conteúdo audiovisual, tá? Relacionada ao conteúdo audiovisual. Nós fizemos, e aí cabe até citar, e inclusive colegas que estão aqui presentes na mesa, né? Eduardo Carneiro, o Paulo, até o Barreto também, o Alessandro Barreto. Nós fizemos, e vários outros, né? Que talvez eu tenha esquecido até de falar o nome, o Richard também ensina, também participou, a própria Angélica, através das embaixadas, o Rodrigo, enfim, vários que estão aqui presentes, acabaram participando da operação, que foi uma operação de muito sucesso, coordenada pelo Ministério da Justiça, que diz respeito à Operação 404, que nós já tivemos aí 3 edições dessa Operação 404, e todas elas acabaram sendo operações exitosas, bem-sucedidas, que tiveram e estão tendo um resultado muito positivo.
Só que o trabalho relacionado hoje à pirataria digital, por conta até dessas questões que eu abordei anteriormente, de ter arrefecido e aumentado, então, a demanda e a procura por esse tipo de produto, e bem como o oferecimento desse tipo de produto, acaba gerando para nós um esforço hercúleo, digamos assim, né? Fica algo que nós temos que, de forma aí muito, muito rígida e muito persistente, resiliente, tentarmos estar combatendo isso de forma geral. Por isso, houve, sim, por parte dessas autoridades que eu citei, da minha parte, houve, então, os olhos passaram a ser voltados nesse sentido, tá? Passaram a ser voltados nesse sentido, para dar uma atenção especial a esse tipo aí de pirataria. Basicamente, até para se ter ideia da importância que isso tem, nós temos aí um prejuízo que é um prejuízo em valores muito, mas muito expressivos relacionados a esse tipo de pirataria. E a pirataria, então, audiovisual passou a ser algo que tem que ter uma atenção especial, tem que ser combatida de modo a, primeiramente, preservar aqueles indivíduos que eles são os detentores desse direito audiovisual e, portanto, eles são detentores do direito autoral relacionado a esse conteúdo, isso num primeiro momento, mas mais do que isso, na tentativa e no afã de trazer uma proteção social e uma proteção ao poder público, e que, por via correlata, acaba sendo uma proteção social. Por quê? Porque muito deixa-se além dos prejuízos gerados, muito deixa-se de ser arrecadados tributos esses que teriam uma destinação a diversas partes consideradas prioritárias e definidas politicamente como prioritárias pelo Estado, e em virtude desse tipo de prática. Sem contar de outros problemas, né, dentre os quais, digamos, aquela questão da própria... de você estar, na verdade, o consumidor ele estar abrindo uma porta dentro da casa dele para a entrada de um malware, de algum aí, vírus qualquer, no sentido de estar extraindo os dados para uma aplicação de um golpe, dentre outras coisas e fraudes que nós temos vivido muito também nessa era de internet. Bom, basicamente, hoje, essa questão da pirataria digital, e para nós, como autoridade pública, e para nós, a iniciativa privada que demandamos com isso, ela pode ser realizada de diversas formas, e os olhos têm que ser voltados nesse sentido, da observação desse tipo de prática nesse sentido. E quais são essas formas? A mais comum e a mais usual dessa forma de violação de direito autoral, que aí, como eu falei até da questão do enquadramento, nós já teríamos um enquadramento dentro do Código Penal, do artigo 184, parágrafo 3º desse indivíduo, possibilitando dentro das operações até, desde que haja uma detecção de alguns elementos, até a execução inclusive, da prisão em flagrante desse indivíduo por conta da prática desse crime. Mas ela pode ser realizada. Bom, basicamente, nós temos alguns tipos de execução. O primeiro e bem comum que a gente vê, e hoje também é algo que até conversando com pessoas aí que não são da área e acham que é algo até normal, que é aquela aquisição daquelas caixinhas, daquelas TV Box, que TV Box, na verdade, é só mais uma marca, mas aquelas caixinhas que nada mais é do que um mini computador ali, que tem um processadorzinho e que permite que seja incluído um software dentro dali ou um aplicativo para que transmita, então, um conteúdo de TV a cabo para um indivíduo na ponta, né? Mas isso é óbvio que nós estamos falando de uma ilegalidade. Então, isso é uma das formas de ser realizado. Outra forma básica de realização desse tipo de pirataria, de violação de direito autoral, de pirataria digital,
também seria aquele indivíduo que ele com conhecimento, uma gama de conhecimento técnico sobre informática, ele acaba criando um site. E, através desse site, ele vai disponibilizando esse conteúdo audiovisual à população. E ele distribui isso, e aí seria a questão do conteúdo de IPTV ou até de streaming, e ele distribui isso daí, quer cobrando uma contraprestação mensal, cobrando aí um valor mensal muito inferior àquilo que é cobrado pelas operadoras e licenciadas, né, detentoras desse direito de transmissão. E só que eles têm milhares, né, múltiplos, e acabam tendo uma receita muito, muito grande relacionada a isso. E bem como, muitas vezes, eles se monetizam através de propriamente publicidade. E como eles fazem isso? Geralmente, eles criam um site, estabelecem diversos banners dentro desse site, e aí, após esses banners aí estarem disponíveis, a pessoa que vai entrando, né, o consumidor, aquele que está procurando esse conteúdo audiovisual de forma ilegal, ele acaba clicando e daquele clique vai direcionando para um outro banner, do outro banner para um outro, e vai direcionando diversos cliques, e assim abrem-se diversas telas com diversas publicidades, e a pessoa acaba oferindo uma receita dessa publicidade. Então, essa seria uma forma. Então, nós temos as caixinhas, temos também a questão dos sites, e além dos sites, nós temos hoje, que é aquilo que seria um grau assim, um pouquinho mais evoluído, e passa evoluído no sentido de que da evolução que a internet, a evolução dos aparelhos de smartphone, dos iPhones tiveram, que é no sentido do desenvolvimento que aqueles indivíduos desenvolvem aplicativos. E eles disponibilizam com uma chave esses aplicativos ao público, de modo geral. Então, muitas vezes, ou fazendo uma contratação legal junto a uma operadora de TV a cabo ou um serviço de streaming, eles pegam esse conteúdo de forma legal, eles incluem esse conteúdo que eles adquiriram de forma legal, muitas vezes através até de um entreposto, aí, de um laranja, e eles incluem isso dentro de um aplicativo, e através desse aplicativo, eles acabam disponibilizando uma senha desse aplicativo, uma chave de abertura desse aplicativo, para que haja, então, a difusão desse conteúdo audiovisual, e cobra-se, então, monetizam-se, tendo, então, o recebimento de uma mensalidade irrisória mensal, que aí eles acabam, digamos, irrisório, eu até me corrijo, que nem é irrisória, na verdade, mas é muito aquém daquilo que é cobrado pelas operadoras, o que também traz a impressão e o que também dá a ideia, é possível verificar que nós já estamos dentro de algo ilegal, porque há uma disparidade muito grande no valor. Mas há uma disparidade compreensível, né? Porque aquela empresa que é formal, uma empresa que tem detentora desse conteúdo audiovisual, ela o faz, né? Recolhendo todos os tributos, fazendo contratação legal. Então, o custo disso para eles é um custo bem maior, e ele também entrega um produto de melhor qualidade na casa daquele indivíduo que está consumindo. Bem, basicamente, então, relacionado à pirataria digital, o que nós teríamos a tratar é isso. Só mais um ponto, né? E o que é importante, até a título de ilustração, até para os colegas aqui que trabalham e militam nessa área. Há algo interessante que nós temos notado, inclusive com a 404 e em outros trabalhos que nós executamos por aqui, que as pessoas que lidam com esse tipo de produto e têm praticado, realizado essa prática da pirataria digital, muitos estão assim movimentando grandes cifras, um grande volume de dinheiro. E, em virtude disso, abre-se um leque, e confirmando-se, obviamente, por conta da existência de um crime antecedente, abre-se um leque para entrar e iniciar aí, e executar um trabalho relacionado à questão financeira do indivíduo, tá? Como crimes contra lavagem de dinheiro, dentre outras situações, o que já vem sendo feito, de certa forma, pelos colegas de outros estados e por nós aqui, também da Delegacia Antipirataria.
Então, eu acho que até meu tempo está acabando, né? Se não tiver, me corrijam aí pela análise aqui. Então, eu queria então finalizar. E mais 6 Fiz essa minutos. mais 6 minutos. Então dá para falar mais um pouquinho. Então vamos lá. Então essa abordagem financeira, essa abordagem com relação ao capital, com relação ao que eles estão auferindo de receita, é uma abordagem muito importante, muito importante. Mesmo porque essa abordagem ela traz em si na verdade, a finalidade, né? Nós vamos buscar, a gente acaba entrando dentro daquela finalidade que o indivíduo aí, que o criminoso, ele ele tem, né? Porque quando ele realiza esse tipo de conduta, a finalidade dele é ganhar dinheiro, basicamente ganhar dinheiro. Ele não está fazendo um ato de altruísmo, ele não tem a ideia de estar transmitindo conteúdo audiovisual porque ele está divulgando algum cantor, porque ele está divulgando algum filme, não é nada disso. A finalidade dele é uma finalidade financeira. Então, a abordagem e ir buscar esse patrimônio desse indivíduo e verificar se o patrimônio dele foi auferido por essa prática ilícita, isso é um desafio para nós, e isso acho que é aquilo que onde basicamente eles vão sentir. Só para que se entenda, isso não é tão novo de acontecimento, mas é o que até inicialmente aí na abordagem, a Renata até mencionou que o seguinte, que durante uns 3 anos, aí, de 3 anos para cá, houve um recrudescimento no tratamento com relação a essas práticas, e realmente percebe-se que houve sim. Então, esse incremento e essa, digamos, sinergia entre o poder público e iniciativa privada, no sentido de coibir essas práticas, dentre elas a pirataria digital, vem trazendo uma efetividade, e nós vamos começar a ver o resultado disso mais a médio. Ainda nós estamos, digamos assim, pelo período tratado, em um curto prazo, mas mais a médio e longo prazo, nós vamos começar a observar os resultados mais significativos relacionados a esse tipo de trabalho. Principalmente quando nós começarmos a dar essa abordagem, que é um pouco mais demorada, relacionada aos valores, ao dinheiro, ao proveito adquirido desse crime, e também porque a partir daí em que o trabalho é executado com uma maior frequência, muitas reincidências virão. E essas reincidências já acabam tendo um tratamento que era a título penal, né, e até cível em termos de indenização, muito mais recrudescedor e muito mais danoso àquele indivíduo que o pratica. E aí nós podemos ter com mais incisão, de forma mais incisiva, aí a questão repressiva que o direito penal traz. É importante, e aí eu até finalizo minha fala dizendo o seguinte: muitas vezes as pessoas, e eu já ouvi diversos comentários nesse sentido, e até críticas ao nosso trabalho, né? Porque questionando o que era o preço dos serviços, e achando um absurdo, ou então tendo uma dúvida com relação a se essa prática é ou não é crime, já que é um negócio que tem sido tão oferecido usualmente. Dentre outras questões, e questionando a gente que, na verdade, nós estaríamos talvez prejudicando esse indivíduo que está adquirindo esse conteúdo audiovisual. É importante nós termos uma percepção e levarmos a percepção, nós como poder público, iniciativa privada que trabalhamos com isso, e isso já vem sendo feito de forma bem convincente, e nós levarmos isso à sociedade, essa consciência à sociedade de que isso que eles estão praticando e de que isso que está sendo realizado, eles estão dando um fomento à prática de um delito. Nós estamos tratando de um crime. E sempre é bom lembrar que o legislador nacional, ele pensando, isso não foi de hoje, isso é lá atrás, tá? De muitos anos atrás. Ele pensou e ele atribuiu aquilo que tem uma importância maior, aqueles bens jurídicos que têm uma importância maior socialmente, um tratamento penal. E se há um tratamento penal, é por isso
é por isso que nós agimos. E se há um tratamento penal, é por isso que nós agimos. Então, ou seja, nós não estamos falando de uma conduta que é uma conduta lícita, pelo contrário, é uma conduta ilícita. Então, nós temos que realmente ter um trabalho diante disso, executar um trabalho constante diante disso. Aqueles que consomem, então, na verdade, os vilões não somos nós, do poder público e da iniciativa privada, que coibimos essa prática. Os vilões são quem? Estão praticando esse tipo de conduta ilegal e, muitas vezes, quem estão adquirindo e fomentando, porque havendo, obviamente, uma procura, aqueles indivíduos acabam oferecendo esse tipo de conteúdo audiovisual de forma ilegal, Imaginem só, por exemplo, os cantores aí e bandas de músicas atualmente, que isso é algo também através dos downloads, disponibilização das formas que eu até já falei, por site e aplicativo. Até nesse momento de pandemia, eles também passaram por um período em que não faziam muito show, que hoje eles vivem muito disso, tal. Não tinha a questão também hoje em dia já caiu-se muito a questão da venda da própria música deles. Imagina eles tendo conteúdo audiovisual também violado e transmitido de forma legal sem que haja uma aquisição. Eles também estão tendo prejuízo. Isso a título de exemplo. Então, ou seja, você também acaba prejudicando, quem está adquirindo acaba prejudicando diretamente também uma pessoa que é detentora, que criou um conteúdo audiovisual e acaba sendo prejudicada diretamente por conta disso. Então, eu deixo essa última ressalva, essa última menção, né, a respeito dessa questão social no que tange a esse tipo de prática. E finalizo, acho que minha fala aqui, espero que tenha sido útil, tenho certeza que os colegas também que estão aí acrescentarão demais, né, o trabalho, sempre acrescentam, na verdade. Então, acho que, na verdade, a minha parte ficou só mais como introito a essa conversa aí, já que o pessoal que vem aí é extremamente capacitado e tenho certeza que nós vamos aprender muito com a fala deles aí. Muito obrigado novamente, agradeço de coração. É uma satisfação estar presente nesse evento e com certeza outros virão e se convites vierem também será uma satisfação estar participando novamente. Sempre é bom estar explanando um pouquinho, ainda que de forma rápida, da experiência que a gente vive e demonstrando até as dificuldades que nós temos no combate a esse tipo de conduta e que a gente precisa da colaboração social, da colaboração de uma grande gama de autoridades e grande gama de pessoas para estar executando um trabalho de qualidade e um trabalho efetivo. Muito obrigado. Nossa, eu que agradeço, acho que foi ótimo. Eu não vou fazer nenhum comentário, já vou passar para o Eduardo, acho que o chat está direcionando aí os próximos, né? E, enfim, e eu peço que você se apresente. Eu só queria fazer uma ressalva, que eu vejo a sua participação, a sua chegada, ou a sua ocupação dessa posição na Anvisa como um divisor de águas na atuação da Ancine, e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Obrigado, Renata. Bom dia a todos. Obrigado, Isabela, Angélica, pelo convite de participar do curso. Eu sou servidor da Ancine há 15 anos, do primeiro grupo de servidores concursados da agência, que começou o funcionamento em 2002. Todos esses anos na Superintendência de Fiscalização, né, passei alguns anos na fiscalização tributária, né, depois pela superintendência, até que me foi dada essa missão de criar a coordenação de combate à pirataria da agência, né? A Ancine tem, dentre as suas atribuições, desde a sua lei de criação em 2001, a atribuição para proteger direitos autorais e combater a pirataria, mas só em 2018 foi criada uma área específica para tratamento dessa matéria. Concordo com a Renata que, né, nos últimos 3, 4 anos aconteceu, pelo menos pelo lado do poder público, né, uma virada de chave, principalmente pelo ganho, né, de escala nas ações do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, do Ministério da Justiça. Ali naquele fórum, né, foi possível que todos os órgãos da administração, principalmente do governo federal de início, pudessem, né, fazer com que as informações passassem por toda a cadeia,
Por mais óbvio que pareça, a verdade é que os órgãos não se falavam, a informação que era da Polícia Federal era só da Polícia Federal, a informação que era da Anatel era só da Anatel. Então, nesse fórum do Ministério da Justiça, que essas informações começaram a ser trocadas e operações começaram a surgir dali, então, e com a participação da iniciativa privada. Então, não por acaso, na apresentação que eu vou começar agora, eu vou citar a PEDIF, representada pelo Paulo, eu vou citar o DEIC de São Paulo, né, aqui representado pelo delegado Carrasco, a Receita Federal, porque, de fato, as ações são realizadas em conjunto. É assim que a gente consegue atingir, né, alvos maiores com essa troca de informações entre órgãos e com a participação fundamental da iniciativa privada. O poder público, por si só, não tem condições de lidar com o problema de forma isolada. E o que tem funcionado muito bem, né, nesses últimos anos é essa integração com a iniciativa privada das ações dos órgãos públicos, coordenada principalmente pelo CNCP, do Ministério da Justiça. Vou tentar compartilhar aqui a apresentação. Apareceu para vocês? Sim. Aqui eu vou falar um pouco do contexto, né, alguns números da pirataria audiovisual. Um dado da Muso, né, o Brasil ocupa a 3ª posição em números de acessos a sites de conteúdo ilegal, primeiro da América Latina, né, o Brasil só perde, né, a 1ª e 2ª posição para Estados Unidos e Rússia. Só voltando, né, estou falando de 7,2 bilhões de acessos em 2018. O streaming representa mais de 70% desse número de acessos. Até por isso, né, a primeira ação que foi coordenada nesse sentido foi a Operação 404, né, citada pelo delegado Wagner Carrasco, desde o primeiro ano, né, em 2019. O foco de início foram sites de streaming. O prejuízo, né, só para o mercado de TV por assinatura, da ordem de 9,7 bilhões por ano, para o mercado de filmes e séries, em torno de 4 bi por ano, e os governos deixam de arrecadar em torno de 2 bilhões de reais por ano com a pirataria audiovisual. E aqui mais um número, né, de usuários, né, uma pesquisa mais recente, de 2021, encomendada pela BTA, 33 milhões de brasileiros, né, internautas consomem TV por assinatura por um ou mais meios piratas, seja por streaming, seja por um site que cobre assinatura ou que se remunere por publicidade ou por uma TV Box. Aqui eu vou explicar rapidamente como funciona, né? Exatamente como que esse conteúdo chega até o usuário final. Essa aqui é a visão geral da estrutura de uma TV por assinatura legítima, né? Vou pegar aqui a caneta apontadora. O sinal, né? O sinal sempre parte, né, do cabo ou do satélite, partindo do headend de uma operadora de TV, chegando até um set-top box oficial de uma operadora, seja ela qual for, e é o cartão inteligente que faz a descriptografia desse conteúdo, para ser liberada a imagem na televisão do usuário. Essa é a visão geral de como acontece de forma legítima, né? E o que os piratas fazem? A pirataria, né, digital, né, que tem sido o maior problema hoje, sempre partem de uma assinatura legítima, como o delegado Carrasco falou também, seja um set-top box oficial, um sistema de OTT ou IPTV legítimo, fazem essa aquisição ilegal, todo esse conteúdo ele é repassado por uma nuvem, em geral hospedado em países do exterior, e chega ao usuário final, seja por um site de distribuição direta de conteúdo, por uma TV Box ou por um aplicativo, de forma direta da nuvem para o usuário final. Aqui já falando, né, um formato um pouco mais antigo, mas que ainda está presente, né, principalmente no interior do país, a pirataria que ainda usa o compartilhamento de chaves, né, seja, nesse caso, IKS, recebendo o sinal via satélite ou cabo no receptor pirata, que conectado à internet faz a descriptografia desse conteúdo
e a imagem é liberada para o usuário final. Então, de qualquer forma, ele precisa de uma antena ou de um cabo para receber o sinal de uma operadora legítima, e via internet o receptor IKS faz esse compartilhamento de chaves para liberar o conteúdo para o usuário final. E o receptor SKS, né, em que esse compartilhamento de chaves é feito por um segundo satélite. Né? A antena 1 recebe o sinal criptografado da operadora e a antena 2 recebe a chave de uma transmissão pirata para que o receptor libere o conteúdo para o usuário. É muito comum, né, de ficar fazendo fiscalização no Brasil todo. Sempre que eu vejo uma casa com 2 antenas, cada uma apontando para um satélite, eu já sei que tem um receptor SKS funcionando ali, usando, né, os 2 satélites para fazer a descriptografia do conteúdo. Então, um resumo, né, do que é a pirataria audiovisual hoje, a pirataria FTA, que seria free-to-air, né, que busca o sinal que tá disponível e faz a descriptografia pelo compartilhamento de chaves, seja por satélite, no caso o SKS, seja pela internet, no caso do IKS ou card sharing, e a pirataria por IPTV, né, que chega ao usuário diretamente pela internet, seja num aplicativo, que pode ser instalado numa Smart TV ou num celular, listas de canais pagas, sites na internet ou dispositivos TV Box. Os sites, como o delegado Carrasco comentou, a remuneração dele pode ser tanto por assinatura como por publicidade. A gente está falando aqui de milhões de reais que cada operação dessa consegue gerar com esse formato. E como a Ancine vem tentando fazer frente, né, a essas questões? De 2018 para cá, o papel principal da agência tem sido de fazer exatamente a articulação entre órgãos públicos e iniciativa privada. Foi assim que surgiu a Operação 404, né, contra sites de streaming e IPTV, e mais recentemente na terceira fase, né, no mês passado, com a indústria da música participando também, né, através da APDIF. Nós tivemos que bater em algumas portas até que chegássemos do delegado Alessandro Barreto, que vai participar da próxima mesa, que de fato abraçou a ideia, e já chegamos à terceira fase dessa operação, nos últimos 3 anos, em torno de 800 sites bloqueados, com, enfim, busca e apreensão em praticamente todos os estados da federação, pessoas presas em flagrante. E, enfim, a Ancine tem atuado, inclusive, no apoio técnico ao cumprimento do mandado de busca e apreensão. Não é todo estado que tem uma delegacia especializada, né, em pirataria, principalmente pirataria audiovisual. Então, a gente dá segurança para o policial de entender o que está acontecendo no momento da busca e apreensão, para que ele tenha segurança de fazer a prisão em flagrante. Fornecimento, né, de subsídios e auxílio a operações policiais, né, de investigação e repressão, foi através da Operação 404, né, que conheci o delegado Carrasco. Dessa interação já surgiu uma operação específica da Ancine com o DEIC de São Paulo, na região da Santa Efigênia, desde o mapeamento de campo até o auxílio no cumprimento dos mandados de busca e apreensão. Naquela ocasião foram mais de 500 equipamentos apreendidos, 30 pessoas, né, conduzidas para a delegacia, e isso no cumprimento de 56 mandados de busca e apreensão, numa ação especificamente com o DEIC de São Paulo. A busca de acordos, né, de cooperação com marketplaces, hoje, né, quando uma grande rede de marketplace vende um equipamento desse, passa uma aparência de legalidade, né, para o usuário final. Seja porque está num grande marketplace, seja porque tem publicidade de uma grande marca, ou por uma bandeira de cartão de cartão de crédito, tudo isso passa uma aparência de legalidade. Então, a gente vem tentando atuar em todas essas frentes também, né? No caso do marketplace, nós temos acordos assinados com os principais marketplaces do país. Do ano passado para cá, foram retirados em torno de 22 mil anúncios dessas plataformas. Eu recebo as informações sobre esses vendedores e trabalho essas informações com os órgãos policiais. Tem um caso, por exemplo, em São Paulo, um vendedor do Mercado Livre que chegou a movimentar mais de 6 milhões de reais só em produtos ilegais, sejam listas de PTV ou TV Box. Então,
Esse trabalho vem sendo feito na base da cooperação com os principais marketplaces, né, para a retirada desses anúncios e responsabilização desses vendedores com as informações que nós recebemos. Seguindo, né, nessa linha do trabalho integrado, né, nós passamos a fornecer capacitação para auditores da Receita Federal e para a Polícia Rodoviária Federal, né, para que esses equipamentos pudessem ser identificados no momento que ingressassem no país ou que transitassem pelas rodovias, né. Então, nós produzimos, né, com a ajuda da Aliança, um catálogo com mais de 800 tipos de TV Boxes ilegais, com foto e descrição, para facilitar a identificação, né, pelos agentes de fiscalização. Isso funcionou muito bem com a Receita e com a Polícia Rodoviária, né, só citando né, especialmente a 7ª região fiscal, aqui Rio de Janeiro e Espírito Santo. De setembro do ano passado para cá, a Receita apreendeu mais de 1 milhão de TV Boxes nos portos, e que passou por perícia da Ancine para comprovar, né, a violação de direitos autorais, com extração das imagens, né, dos canais dos canais de programação ou de filmes, séries, com a declaração dos detentores dos direitos daquele conteúdo específico de que não estava autorizado naquele aplicativo. Então, ao final do processo da Receita, ficam ali disponíveis todos os indícios para que o Ministério Público Federal responsabilize, né, pelo menos 4 crimes ali, mas que eu vou falar mais à frente. E o mesmo em relação à Polícia Rodoviária. Essa aqui é a imagem de uma dessas capacitações que fizemos com a Polícia Rodoviária no estado de São Paulo. No mesmo dia, eu recebi no WhatsApp foto dos policiais fazendo apreensões nas estradas. Então, no momento que você dá segurança para o agente de como identificar, de como proceder, como dar destino, a apreensão acontece naturalmente, né, na medida em que ele tem segurança de exercer a sua atuação. Aqui algumas imagens, né, dessas apreensões com a Receita, aqui na 7ª região fiscal. Esse trabalho com a 7ª já está se ampliando, né? Já fizemos algumas ações do mesmo tipo com a 6ª região fiscal, em diversas cidades de Minas Gerais, em portos secos, Belém do Pará também, 2ª região fiscal. Mais de 1 milhão de equipamentos de setembro de 2020 até agora. E, como eu vinha falando, né, essa responsabilização, a partir do momento que a gente consegue fazer essa extração do que está sendo disponibilizado de forma ilegal, e a gente já anexa, né, no relatório, no processo da Receita, essa declaração dos detentores, né, de conteúdos que, não, de fato, aquele conteúdo específico não está autorizado, eles podem responder por pelo menos 4 crimes, né, violações de direitos autorais, contrabando, na medida em que, se é um produto que se destina ao cometimento de um crime, ele tem a sua entrada no país proibida. A gente conseguiu fazer essa construção com o chefe aqui da Direp 7, né, combinando o 84 com o artigo 26 do decreto 1455, se não me engano, da Receita. Crime contra as relações de consumo, né, na medida em que induz o consumidor a erro, né, não revelando essa natureza ilícita do que está sendo oferecido. E crime de concorrência desleal, né? Pelo menos esses 4 crimes eles podem responder quando esse processo chegar no Ministério Público Federal. Seguindo nas ações, né, a gente vem buscando o corte do fluxo de financiamento de alguns sites, né, que se remuneram por publicidade. Na última fase da Operação 404, né, boa parte dos sites eles se remuneravam dessa forma. Um caso específico que nós acompanhamos em Porto Alegre, Porto Alegre não, era Alvorada, uma cidade próxima a Porto Alegre. A remuneração por publicidade daquele site era em torno de $37 mil por mês, por cliques, né? Ele libera o conteúdo para o usuário final de forma gratuita e, com base naqueles 4 ou 5 cliques que as pessoas precisam fazer até chegar no conteúdo, a remuneração dele chegava a $37 mil por mês. Então, a gente vem tentando fazer esse corte através do IPO Alert, da Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Nós assinamos, né, via Conselho Nacional de Combate à Pirataria com a OMP, para ser o órgão responsável por inclusão de sites nessa listagem, que a gente direciona para a agência de publicidade para que a publicidade legítima não seja direcionada para esses sites, cortando esse fluxo de remuneração. Então, se não me engano, já são 10 países que participam, né, dessa iniciativa da OMP,
No Brasil, a Ancine é responsável por alimentar essa lista, já tem em torno de 100 sites lá incluídos, e que a gente trabalha com as agências, né, de publicidade na internet para que acessem esse conteúdo e não direcionem publicidade para esse site, para criar mais essa limitação de funcionamento. Essa iniciativa, inclusive, com a APDIF, né, a gente já não fazendo o link com o mercado audiovisual, com o mercado de música, os sites de streaming RIP, né, que partem de um clipe, de um videoclipe, né, para extrair a música e fazer a comercialização e disponibilização dessa música que foi extraída de uma obra audiovisual. Então, os tipos de sites que fazem essa forma de violação de direitos autorais, a gente já vem incluindo também, né, via essa parceria com a APDIF, na lista de sites infratores da OMP. E aqui, a medida que hoje eu considero a mais importante da agência, né, há pelo menos 3 anos a gente vem estudando e buscando conhecimento de experiências de êxito no país, fora do país, de mecanismos que possibilitem um bloqueio de sites que distribuem conteúdo ilegal. Todas as ações que eu comentei já vem acontecendo em paralelo, tudo isso vai continuar, mas países que conseguiram reduções na casa de 70% na oferta de conteúdo ilegal na internet foi através de mecanismos de bloqueio de sites, sejam pela via judicial, seja pela via administrativa. Em Portugal, por exemplo, uma transmissão ilegal, eles conseguem bloquear em até 15 minutos. É o que a gente vem tentando, né, implantar aqui. Nós já escrevemos uma instrução normativa na Ancine para tratar desse tema, para que a Ancine, de início, busque ordens judiciais para bloqueio de sites, a própria Procuradoria Federal da Ancine. Esse regulamento já passou por consulta pública e já está pronto para a diretoria colegiada deliberar. Eu acredito que nos próximos meses já seja aprovado e a própria Ancine vai buscar essas ordens de bloqueio contra sites, né, manifestamente ilegais. E a ideia a Operação 404, né, a gente começou em 2019, foram 3 fases até aqui, né, mais de 800 sites bloqueados. O que a gente espera com a Ancine assumindo esse papel de gerir esses bloqueios é que a gente consiga transformar isso numa linha de produção. Eu sei que o site vai mudar o número de IP, eu sei que o site vai mudar o DNS, e a gente vai continuar bloqueando. A experiência do usuário vai ficar prejudicada e esses bloqueios vão de fato, diminuir a oferta, né, na medida em que o usuário fica 3, 4 horas por dia sem o que ele desejaria assistir num site legal, por vezes acaba migrando para um serviço legítimo. E o trabalho de identificação a materialidade do crime a gente já tem, né? O processo de busca da autoria segue em paralelo, né, da forma como a gente faz com o apoio das associações do mercado, principalmente a BTA, a Aliança e a MPA, para identificação da autoria e via Ministério da Justiça, né, via Secretaria de Operações Integradas, seguir com operações como a 404 ou, enfim, dependendo da matéria, até diretamente com a Polícia Civil, como já fizemos com o DEIC de São Paulo. Então, a gente não está substituindo uma coisa pela outra, a gente só está acelerando a contenção do dano com o bloqueio do site e, em paralelo, continuando com a busca pela autoria do crime para responsabilização criminal. E aqui, por último, o acompanhamento, né, da pauta legislativa, né? Hoje, temos projetos de lei há 20 anos tramitando na Câmara e no Senado. A gente tenta acompanhar o trabalho das frentes mistas, né, de propriedade intelectual da Câmara e do Senado, tentar que esses processos sejam acelerados. Hoje, por exemplo, o furto de TV por assinatura não é tipificado. Ajudaria muito, né, o trabalho que a gente faz se houvesse esse tipo penal. No passado já tentou se fazer uma analogia com furto de energia elétrica, mas isso não foi aceito, né, pelos tribunais. Então, esse é um exemplo dos muitos projetos de lei que tramitam na Câmara e no Senado, que a gente vem tentando fazer esse acompanhamento e trabalhando junto com deputados e senadores para que esses processos avancem. Aqui um exemplo, né, do que eu falei sobre a questão de bloqueio de sites. Poderia citar exemplos de Itália, Espanha,
Reino Unido, Portugal, que é um dos maiores cases de sucesso. Eu peguei esse aqui porque é um caso mais recente, né? O bloqueio começou em julho de 2019 na Indonésia, e de 19 a 20 foram bloqueados em torno de 2.300 sites. O gráfico aqui em vermelho é 63% de decréscimo na oferta de conteúdo ilegal e em azul aqui o aumento de 41% no consumo legítimo de conteúdo audiovisual. Então, é exatamente isso que a gente está buscando com esse projeto de bloqueio de sites. Diminuir a oferta de conteúdo ilegal e, com isso, gerar renda, gerar receita para as empresas, emprego, desenvolvimento com o aumento de consumo de conteúdo audiovisual e incremento para a cultura como um todo, né? Aumentando a demanda, o mercado audiovisual como um todo ganha com isso, com um aumento, se a gente conseguir 40% de aumento de consumo de conteúdo. Bom, era isso que eu tinha para falar. Não sei se eu estourei aqui o tempo, mas fico à disposição para perguntas. E, como eu falei no início, né, eu citei todos os colegas da mesa foram praticamente citados aqui, porque só comprova que, de fato, esse trabalho tem sido feito de forma integrada. Hoje a gente consegue fazer com que as informações sejam divididas com outros órgãos e que a gente ganhe uma escala muito maior de atuação e com a participação fundamental da iniciativa privada, aqui representada pelo Paulo, e é dessa forma que a agência vem atuando. Enfim, obrigado, estou aberto para as perguntas que vocês tiverem. Obrigada, Eduardo. Vou passar direto para o Alan, e, enfim, aí depois a gente vê o tempo para fazer as perguntas, que tem várias perguntas no chat. Alan? Tem o Paulo depois do Alan, tá? Sim, sim. Ah, tá. É que o Paulo vai amarrar. Depois vamos para o chat, só estou lembrando, não, perdão. Não, sim. É que tem algumas perguntas que eu acho que o Eduardo pode ir respondendo aí no meio do caminho. Alan Brioca. Olá, tudo bem? Tudo bom? Bom dia a todos. Deixa eu até começar aqui já compartilhando os slides aqui que eu já preparei. Né? Espero que esteja aí aparecendo para todo mundo. Tá sim. Enfim, meu nome é Alan Tauersey, eu sou auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Desde 2006, eu passei um tempo pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos, e depois vim para a Divisão de Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal aqui em São Paulo. A gente chama, né, da 8ª Região Fiscal, e essa divisão ela cuida, né, da repressão a contrabando e descaminho em toda a 8ª Região Fiscal. Ela executa ações e ela também gere as atividades de vigilância e repressão das outras unidades, das subunidades da Receita Federal aqui em São Paulo. Então, a gente acaba gerenciando o que acontece também, por exemplo, no Porto de Santos, no aeroporto de Guarulhos, de Viracopos, e por aí vai. Aí eu sou chefe dessa divisão desde 2012, eu entrei lá em 2011, então já tem um bom tempo que eu estou na chefia dessa divisão. Tive a oportunidade, né, de, em um desses anos, passar fora do Brasil, no Japão, no mestrado de gestão estratégica e direito de propriedade intelectual. Então, tive muito contato com o sistema do Japão, seja de maneira geral de propriedade intelectual, seja mais especificamente como é que isso funciona na aduana do Japão. Tive a oportunidade também de visitar os Estados Unidos por meio de um programa lá que é feito pelo Departamento de Estado deles, que é o equivalente ao nosso MRE, em que você visita lá e conhece as unidades, conversa também com as diferentes autoridades de lá. Enfim, esse é o principal acho que é relevante aí. As minhas graduações, eu sou formado em Economia e Direito. Enfim, e aí vamos passar aí ao conteúdo propriamente, que certamente eu serei mais breve do que o tempo que eu tenho, o que pode ser aproveitado aí para enriquecer o debate. Tá. Então, as funções da Receita Federal, tá? A mais conhecida é
é da administração tributária da União. Todo mundo já atribui a Receita Federal ao imposto de renda pessoa física, e as outras tributações de pessoa jurídica, sobre bens como combustíveis e por aí vai. Então, a administração tributária da União é exercida pela Receita Federal, excepcionalmente, alguns órgãos, até o Eduardo falou que ele trabalhou na parte de tributação, eles cobram as taxas dele lá, a taxa é, de fato, um tributo, mas os impostos e contribuições são essencialmente cobrados administrados, seja cobrados, fiscalizados pela Receita Federal do Brasil. Mas também o controle sobre o comércio exterior. Como tudo no Brasil, isso está na Constituição, enfim, a nossa Constituição aí, que não é nada sintética, enfim, também está na Constituição. Essa atribuição no comércio exterior está no Ministério da Fazenda, na época, agora é o Ministério da Economia, e aí dentro do Ministério da Economia, quem executa essa tarefa é a Receita Federal, principalmente por meio dos seus auditores fiscais e seus analistas tributários. E também, dentro do 44, de novo, da Constituição, tudo no Brasil está na Constituição, você tem as atribuições da Polícia Federal no artigo 144, mas com uma ressalva das funções aí da Receita Federal em relação a contrabando e descaminho. Não é que a Receita Federal vai exercer principalmente a função de polícia judiciária da União, muito pelo contrário, essa função é do Departamento de Polícia Federal, mas de maneira cooperativa, a Receita Federal e a Polícia Federal têm a competência de repressão ao contrabando e descaminho. A Receita Federal, sob o aspecto muito mais administrativo do que criminal, e a Polícia Federal muito mais criminal do que administrativo. O doutor Carrasco, aí, o colega da Polícia Civil, não tem exatamente essa competência de contrabando de caminho, ele tem justamente a mais específica, que é a do crime, quando não tem algo que atrai a matéria para a Justiça Federal, um crime da Justiça Estadual e, consequentemente, também de apuração pela Polícia Civil, que como são isoladamente os crimes que violam aí ou que tratam da propriedade industrial, lá na lei de propriedade industrial, além, aqui, principalmente, a gente tratando de direito autoral. Então, você não tem matéria da União, compete à Polícia Civil, mas se tem um caráter transnacional, vai envolver a Polícia Federal e pode envolver a Receita Federal, porque a Receita Federal está especificamente tratando de repressão a contrabando e descaminho. E aí que é esse ponto principal. A Receita Federal ela atua nesse contexto sobre bens, sobre mercadorias, que a função ligada, à repressão ao contrabando de caminho está ligada ao controle do comércio exterior. Ou seja, streaming, serviços especificamente online, vão estar fora do escopo de trabalho da Receita Federal. Então, o puramente online web, ele está fora do campo de atuação da Receita Federal. Ele pode estar no escopo da Polícia Federal ou da Polícia Civil. E a gente tem uma legislação que vem de tratado internacional, que é o TRIPS. Todo país que adere ao OMC, ele tem que aderir a um pacote mínimo de tratados. E um desses é o TRIPS, que trata de medidas de fronteira, em relação à propriedade intelectual. Ele tem padrões mínimos, seja de propriedade intelectual, de defesa da propriedade intelectual, e lá há também essas medidas de fronteira que apontam especificamente para a aduana. Ele abre aí duas possibilidades: a apreensão cautelar, de ofício pela autoridade aduaneira, como também a comunicação ao titular do direito para que ele proceda em 10, prorrogável por 10 dias, a apreensão judicial. Isso causa um problema, porque a gente tem uma dualidade de entendimentos, se a gente vai seguir até a perda de maneira administrativa pela Receita Federal, ou se é necessário o ingresso e a apreensão judicial pelo titular do direito. E é bom, assim, trazer com clareza aí uma outra
dualidade, que são as formas de atuação da Receita Federal. Nós dividimos aqui, nós chamamos de território aduaneiro em zona primária e zona secundária. Zona primária é o que é mais fácil de identificar, que são os portos, aeroportos e a própria faixa de fronteira são considerados zona primária. Zona secundária é o restante. E a Receita Federal atua tanto em zona primária quanto em zona secundária. Produtos mudam também de tempos em tempos. Nós já tivemos a era dos CDs e agora, como já mencionado, né, pelos dois colegas anteriores, né, o que tem pego é o TV Box. Enfim, se a Receita não trata da repressão propriamente do streaming, né, se isso passa por um bem físico que está passando por fiscalização da Receita Federal, aí a gente vai ter a atuação da Receita Federal. Não pelo streaming em si, mas por ter um aparelho, um meio físico, uma mercadoria que se presta à prática do ilícito. Então, ela é uma mercadoria proibida, como foi mencionado aí pelo colega da Ancine, né? A gente até participou aí de discussões justamente para formatar um ofício de entendimento e cooperação entre a Receita Federal e a Ancine, né? Ela tem uma lista lá de produtos que já são identificados como ilícitos, né? Que os colegas da Receita Federal podem conferir e já dar seguimento nos processos, como também a possibilidade até de, identificando um suspeito, né, a Ancine fazer a tratativa para poder verificar se aquele novo produto é de fato lícito ou ilícito. A aduana ela tem uma dualidade de atuação no seu escopo, e tem que equilibrar a facilitação do comércio exterior, a gente não atrapalhar o comércio ilícito, muito pelo contrário, fomentar ele, mas, ao mesmo tempo, a segurança, garantir a segurança desse comércio exterior, que ele, né, não prejudique o consumidor, que ele não prejudique a economia nacional. Então, né, por exemplo, estamos falando aqui de pirataria, mas tem tráfico de drogas, outras coisas mais graves, né, que, eventualmente, se manifestam em mercadorias, em bens, né, materiais que passam aí pelas nossas fronteiras e por cargas que ingressam e saem do país. Estou dando um exemplo aqui, né, de zona primária. Tá? É importante assim, levantar assim, o posicionamento estratégico da Receita Federal. Porque, enquanto até em zona secundária é comum você achar cargas fragmentadas, pequenos volumes de mercadorias, quando a gente atua em zona primária, principalmente no modal marítimo, né, portuário, as apreensões são gigantes. Ali você tem, né, fazendo uma analogia de raciocínio com a biologia, né, você tem artérias e capilares, né, ali você está pegando a artéria do produto entrando no país. Então, as apreensões são muito grandes. Esse é um exemplo, tá, de uma apreensão feita em porto. Tá? Aí você tem ali, né, todas as caixas, cada caixa com um monte dos TV Box. As apreensões são milionárias em atuação em portos. Aí um exemplo, o Eduardo Gani falou da 7ª região, lá, por conta de milicianos, né, criou-se todo um mercado ilícito, uma estrutura ilícita para abastecimento de comunidades, né, que tem aí a atuação de milícias, que são controladas por milícia, tá? E as milícias explorando essa forma aí de pirataria, de violação de direito autoral, tá? Para, enfim, contrabandear eles e depois explorar, né, esses produtos aí e obter receita com isso nas comunidades dominadas pela milícia. Tá? E aí, dando um exemplo aqui, são alguns meses aqui, de setembro a dezembro, são 800 mil aparelhos apreendidos. E é um valor aí equivalente aí de 600 milhões, quer dizer, seja quase, quer dizer, mais que meio bilhão. Né? É sempre bom assim, pensar assim, para uma analogia de
de raciocínio aí, a nossa população do Brasil está na casa aí de 200 milhões, né? Por aí, um pouco mais. Mas, enfim, é quase 1/4%, né? de 0,25% de um TV Box para... Quer dizer, é quase um TV Box no período aí de 3 meses para você cobrir, né, 1/4% de toda a população do Brasil. Isso só num estado da federação, num período muito curto de tempo. Então, a quantidade é boçal. Se você pensar isso em containers, nós enfilaríamos containers na Avenida Paulista inteira, né? Teria uma fila de containers, todos eles de TV Box apreendidos, tá? No Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um caso peculiar, né? Então, o volume lá é um pouco maior relativamente ao volume de comércio exterior de lá, mas isso também ocorre, tá? Ocorreu já essa semana aqui no Porto de Santos, e também ocorre, tá, em outros pontos. Tá aqui um exemplo de atuação em zona secundária. A gente está falando agora do modal aéreo, de uma consequência do modal aéreo. Tá? A gente fez uma operação aqui em São Paulo, que é a operação desvio. O que acontece? Tem um regime aduaneiro que é o trânsito aduaneiro. Você não faz a apreensão propriamente lá no ponto de entrada, ou melhor, a verificação no ponto de entrada. O importador pode seguir com o produto para um outro ponto, que a gente chama de porto seco, que é um armazém, onde lá tem uma estrutura da Receita Federal, e lá faz propriamente o controle da importação. Então, o que essa organização criminosa fazia? Por meio de corrupção dos próprios também intervenientes, a transportadora, o armazém que era para receber isso e conferir, tá? Eles trocavam a carga. Então, eles traziam alguma coisa, no meio do caminho, tiravam essa mercadoria, que era o que interessava para eles importar, de forma clandestina, e incluíam a mercadoria que estava declarada. Tá? E se tratava exatamente aí de TV Box. Tá? Então, temos aí o exemplo aí de um dos tipos de TV Box que foi apreendido em zona secundária. Ou seja, a mercadoria era para estar em trânsito, ele se desviou do trânsito e foi apreendido. Tá? Se isso fosse parar num estabelecimento comercial, ele também poderia ser apreendido pela Receita Federal. Temos outras ações que vão nesse sentido para fazer esse tipo de apreensão em estabelecimento comercial. Tá? E aí, até falando em colaboração, outras instituições que aparentemente não têm tanto a ver, são fundamentais. Como aqui em São Paulo, a gente conta com muito apoio da Prefeitura de São Paulo. Né? Não está aqui. A Anatel também colabora com a Receita Federal, assim como a Ancine, em certificar de que esses produtos são clandestinos, são ilegais. Tá? A Polícia Civil, a gente também coopera. Às vezes, a nossa atuação é meio que quase mutuamente excludente, mas tem casos em que sim, tem um ilícito só, né, estadual ali, e outra parte do ilícito é só federal, a gente trabalha junto também. Gostaria de levantar um ponto, de que até, né, a gente tem aí um conteúdo, um exemplo, que ele decorre, né, inicialmente de um direito audiovisual, e ele cai numa violação de marca. Então, muitas vezes, a gente vai ter direitos de propriedade intelectual se sobrepondo. Então, um exemplo aqui, falando em outros males, né, como o doutor Carrasco falou, da parte de saúde, né, brinquedos, até envolve ter a questão de certificação pela parte de metrologia. Isso também afeta, eventualmente, a saúde. A gente tem óbitos aqui em São Paulo por engasgadura, e não são poucos, tá? E muitos deles podem ser atribuídos aí a brinquedos de péssima qualidade. Então, faz parte aí do trabalho da Receita Federal. Esse caso até foi de zona secundária, você vê que o produto que está exposto aí numa prateleira, mas é só um exemplo para vocês pensarem que você tem, às vezes, mais de um produto, você tem uma variedade aí de violações de direito. E, no caso aí, o direito de marca, do ponto de vista criminal, ele é ação de iniciativa privada. E já o direito autoral, que também está contido aí, ele já é de iniciativa pública. Então, você tem também penas aí se somando nesse caso. Assim, vale a pena fazer uma digressão aqui, lembrando que você tem a persecução penal. Oi.
precisamos concluir para passar para o Já- Paulo, que eu Já estou concluindo aqui. apertados no tempo. 2 segundinhos. Então, tem a persecução penal, que ela é muito custosa para o Estado, e ela é realmente para coisas mais graves, mas a administrativa, ela é muito eficiente, né? A civil, ela também é interessante para alguns casos onde você consegue uma indenização, outros você não consegue identificar tão bem, e a experiência é de que a administrativa é uma alternativa muito eficiente, tá, no combate aos ilícitos. Enfim, eu encerro aqui, tenho o meu contato para quem quiser tirar alguma dúvida, ou eventualmente até pedir alguma informação da Receita Federal, saber como é que funciona alguma coisa, obter um contato em outra região fiscal, ou até tratar de alguma coisa aqui de São Paulo, tá ok? Obrigado aí, e qualquer coisa eu vou estar à disposição aqui. Maravilha. Paulo? Paulo? Oi, tô aqui. Vamos lá. Vou esperar aqui. Isso, eu vou compartilhar minha apresentação também. Será muito breve, muito rápida. A gente aproveitar e continuar esse bate-papo. Estão conseguindo enxergar? Deu certinho? A tela de vocês ficou laranja? Ou Sim, quase? Joia. Gente, bom dia. Não podia deixar de começar sem agradecer as mulheres superpoderosas da propriedade intelectual no Brasil, né? A Renata, a Isabela e a Angélica, por juntarem essa lista. Eu estava vendo aqui a lista, né, dos 100 e poucos participantes hoje dessa reunião nossa, dessa aula. E assim, é incrível, né, a capacidade de mobilização de vocês e dessas pessoas. Então, é uma honra mesmo dividir aqui um pouco do tempo com profissionais como o Edu, o Richard, o Barreto, o Alan e o Carrasco, entre tantos outros, que não só fazem o trabalho bem feito, cumprem aí a sua missão como servidores públicos, mas pensam fora da caixa e conseguem solucionar problemas de forma brilhante. Eu falo isso, acho que é importante que a gente saiba disso, já foi mencionado aqui, porque pirataria, violação de propriedade intelectual, de direitos autorais online, ela requer essa capacidade de dar um passo a mais, de cruzar a linha, sair um pouco da zona de conforto, às vezes, para a gente poder entregar uma solução. É uma solução entre o que está escrito na norma jurídica e a realidade do nosso país, ou as múltiplas realidades do nosso país. Não é fácil trabalhar no Brasil, né, nesse campo, por muitas questões. Começando da questão geográfica, que é o básico, né? Conhecer o Brasil inteiro é um desafio, e aplicar a lei no Brasil em diferentes áreas do Brasil é um desafio, sim, requer flexibilidade, requer, enfim, jogo de cintura e muita paciência. E na internet, e nessas questões associadas à internet, mais ainda, porque o conhecimento que a gente tem acumulado aqui nessa sala, nesse Zoom, ele é provavelmente o topo da pirâmide de conhecimento em propriedade intelectual e internet no Brasil. Então, a gente precisa entender a realidade que nos cerca também e construindo. E as pessoas que estão aqui com a gente hoje estão criando um legado para o Brasil, um legado para o nosso país, para a economia digital, para a economia criativa do nosso país, que é imensurável. Tá? Então, eu estou falando bastante aqui de pirataria digital, essa é a minha área, eu sou advogado. Eu vou especificamente falar sobre bloqueio de sites, pegando um gancho da palestra do Edu, como uma medida que a gente hoje aplica cada vez mais no Brasil, que a gente tem consolidado no Brasil, e vou entrar um pouco mais em detalhes, em 2 ou 3 slides, é bastante rápido para a gente poder ter tempo aí para bater um papo. Mas, explicando um pouquinho do meu background, eu trabalho hoje como coordenador regional para a América Latina da indústria musical, do IFPI. Aqui no Brasil, o nome é APDIF, são essas siglas, né, que convivem com a gente nesse campo. Então, Associação Protetora dos Direitos Intelectuais Fonográficos, Federação Internacional da Indústria da Música, e também como Legal Counsel da ESA, da Entertainment Software Association, que representa aí os maiores publishers de games, tá? Também no Brasil e na América Latina.
tudo isso especificamente na área de Content Protection e Enforcement. Esses dois grandes mercados, nos últimos anos, eles são muito interessantes. É muito interessante poder trabalhar com os dois. Porque a música, quando eu comecei a trabalhar com as gravadoras nessa área de produção de conteúdo, só 21 anos atrás, a gente não tinha o Napster. E em 6 meses, o Napster ele caiu como uma bomba nas salas de reuniões das gravadoras e ninguém sabia o que fazer, né? Ele mudou completamente o nosso campo. Hoje é até clichê falar nisso, mas para a gente que viveu essa mudança, a mudança de paradigmas que o Napster, né, que o peer-to-peer, que a tecnologia trouxe, a comoditização da música, é muito interessante, é muito rico. Então, recomendo aí leituras, mandei por e-mail aí algumas recomendações de leitura nesse sentido, para a gente entender um pouquinho essa curva de aprendizagem da indústria criativa e essa transformação. E a indústria da música, eu costumo dizer que ela está um pouco à frente quando a gente olha para o audiovisual, né, para a televisão, para os produtores de TV, o streaming de TV. Ela está um pouco à frente por já ter vivido isso 7, 8, 9 anos antes de outras indústrias que fizeram a transformação do físico para o digital. Ao mesmo tempo que a indústria de games nasceu digital, ela tem no DNA dela já a tecnologia muito forte, né? O software as a service já vem desde muito tempo nos mercados com maior penetração de banda larga, enfim, com maior infraestrutura. Então é interessante a gente ver isso tudo aterrissando, chegando aqui no contexto brasileiro. O bloqueio de site, ele entra nesse contexto como, já pulando direto para o nosso assunto, tá, pessoal? Ele entra como uma solução para a tutela do bem jurídico aqui, protegido, para a tutela dos direitos autorais, dos direitos de propriedade intelectual, de uma forma mais ampla, muito eficaz e muito novo. Apesar de existirem hoje no mundo 33 países que aplicam bloqueio de sites frequentemente na área de propriedade intelectual, ele ainda gera uma série de polêmicas, especialmente na América Latina. Na América Latina a gente tem poucos países, a Argentina tem uma decisão só de bloqueio de sites numa corte federal, civil, no Peru é administrativo, na Colômbia também é administrativo através dos escritórios de direito autoral desses países, assim como o Equador. No México, a gente tem 2 ou 3 decisões polêmicas, mas tem uma decisão da Corte Constitucional Mexicana que versa sobre a proporcionalidade, a necessidade da proporcionalidade de infrações para o site poder ser bloqueado. A gente vai falar um pouquinho disso aqui também. E o Brasil? O Brasil, a gente tem algumas decisões. O Brasil ele é interessante, né? Os primeiros bloqueios de site eles acontecem de forma muito desorganizada, em áreas completamente diferentes da propriedade intelectual, gerando problemas, né, pela desproporcionalidade aplicada, né, às decisões. Então, a gente tem aí o caso da Cicarelli, por exemplo, com o YouTube, né? E também não só pela desproporcionalidade, mas por você estar bloqueando um site que teoricamente é operado no Brasil ou por uma empresa no Brasil também, ao invés de resolver o problema. Então, houve aí uma inversão, né? Se virou do avesso a questão do bloqueio de site, como a gente tradicionalmente conhece no contexto global. Qual que é esse contexto, né? Ele é um contexto que primeiro traz o bloqueio de site como a forma mais eficaz de tutelar aquele bem, de proteger aquele bem. Então, parte-se de um princípio de que não existe uma outra forma melhor neste momento para a justiça para proteger o bem a não ser o bloqueio do site. E aqui a gente vai ver de forma cautelar ou de forma definitiva, isso vai depender muito da casuística. Mas a questão o bloqueio do site, ele normalmente é aplicado como regra para casos em que a persecução penal ou a judicialização daquele caso, da forma tradicional, ou seja, autoria, materialidade, responsabilização, ela não é possível por alguma razão inerente à internet, à operação daquele alvo, daquele site. Então, o bloqueio ele vem como a solução possível e efetiva
para o problema. Normalmente, a gente tem o envolvimento de múltiplos stakeholders. Aqui, claro, falando da infraestrutura. Né? Então, você vai ter a questão da implementação desse bloqueio, que eu acredito que o Barreto talvez fale, ou o Richard em Sinas, que são... o Richard tem... O Dr. Richard, promotor aqui de São Paulo, ele tem casos, os casos mais incríveis, né, de site blocking, está construindo aqui uma não jurisprudência, mas precedentes extremamente importantes para nós nessa área, né, com bloqueio de 15 sites de stream heaping internacionais, todos eles operados aí fora do país, majoritariamente no leste europeu, e só esse grupo de sites representa para a indústria da música, indústria fonográfica no Brasil, perdas na casa de 1,2 bilhões de reais ano. Então, é incrível a proporção que isso toma. E a proporção que isso toma em relação ao mercado legítimo local. Quando a gente começa a colocar números nesse contexto e comparar isso com a economia criativa, a economia legítima, como o Alan estava falando agora no encerramento da explanação dele, isso toma uma proporção que é impressionante. Né? Então, é importante também a gente colocar esse contexto econômico, porque essa pirataria hoje no Brasil, ela tem cada vez mais esse aspecto econômico, com o desenvolvimento da economia digital e da economia criativa no nosso país. Quando a gente fala de desenvolvimento, não é só o crescimento de consumo, que é muito importante, mas é a disseminação desses conhecimentos básicos entre a população e entre nós, público especializado, no judiciário, nas autoridades, no meio jurídico, esses conhecimentos básicos para dizer, olha, esse site causa R$1 bilhão, né, ou esse grupo de sites R$1 bilhão de prejuízo. Ah, como isso é possível, Paulo? Não, olha, os números estão aqui, números de acessos, números de downloads, número de obras, de infrações no site, quer dizer, os números, esse caráter intangível, né, ele passa a ser um pouco mais próximo da nossa realidade, e isso, claro, facilita muito o trânsito, né, dessas ações, né, e dessas soluções pelo judiciário no nosso país. Isso é super importante. É super importante ter essas conversas, né, sobre a proximidade dessa realidade que muitas vezes para um juiz, por exemplo, pode ser algo extremamente distante. Mas vamos lá. Anonimização da operação cada vez mais frequente. Isso é um fator fundamental para nós, né? Toda a legislação de privacidade tá presente hoje, as legislações de proteção de dados têm estado cada vez mais presentes para nós, na Europa, no Brasil, na América Latina, e isso gera um efeito colateral extremamente complicado, que é a dificuldade de se chegar à autoria desses crimes, da operação desses sites. Aí você vai falar, mas Paulo, a gente pode ter ordem judicial para quebrar a anonimização. Nem sempre. Né? Quem já tentou ir para a justiça quebrar a privacidade de um registro de nome de domínio de um provedor fora do país, sabe que é virtualmente impossível fazer isso em alguns casos. Dependendo da jurisdição onde está esse registrador, é impossível. Ou porque não há legislação que respalde o seu pedido, ou porque simplesmente o seu pedido vai demorar 2, 3, 4 anos para acontecer. E isso inviabiliza a ação. E esse é o principal cenário para o site blocking, para o bloqueio de sites. Essa inviabilidade de buscar outros meios de responsabilização. A multiterritorialidade está absolutamente intrínseca nesse contexto. Hoje, os provedores de registro de nome de domínio, os provedores de hospedagem, meios de pagamento, meios de publicidade, todos os intermediários da infraestrutura da operação digital, eles cada vez mais tentam se valer da multiterritorialidade e tentam mascarar operações que acontecem no Brasil como operações que acontecem fora do país. Isso é muito comum, a gente encontra muito isso. Existe uma operação comercial no Brasil, mas a empresa alega que não tem representação aqui no país. Não, aqui é só o atendimento ao consumidor. E claro, a gente tem o Marco Civil, a gente tem o Código Civil, de processo civil, de processo penal, que vão respaldar a atuação
da autoridade, do judiciário brasileiro em face dessas empresas, mas ainda assim isso é um desafio constante. A redução dos acessos, ela é efetivamente um fator de diminuição dos danos direto para nós, né, e que prova a eficácia dessa medida. Então, a gente vai ver aqui ou mais gráficos, né, da redução de acessos que provam, né, como é rápido e como é efetiva esse tipo de solução. E a implementação e o controle são facilitados. Claro, a gente tem hoje no Brasil um cenário de milhares de provedores, mas na medida em que são aplicadas mais ações de bloqueio, tanto os provedores quanto as autoridades conseguem ter mais facilidade e operacionalidade na implementação dessas medidas. Então, quais são os provedores-chave para que o bloqueio alcance o maior número de usuários? Quais são as dificuldades? Onde a gente espera dificuldades na infraestrutura? Como superar essas dificuldades? Isso, tanto o Dr. Richard quanto o Dr. Barreto têm sido muito ativos, né, junto com o Eduardo Nancini, para atingir um grau bastante grande aí de bloqueio, de impacto, né? Quais são os elementos que a gente analisa, né, para quando a gente vai decidir qual é o caso, se esse alvo ou esse grupo de alvos cumpre requisitos mínimos para uma ação de bloqueio de sucesso? E aqui eu estou falando da nossa experiência no setor de música, no setor de games. É óbvio que a casuística vai trazer uma série de outros elementos para dentro dessa análise, mas a ideia aqui é compartilhar um pouquinho das agruras, né, dos primeiros bloqueios. Então, a anonimização de dados tem sido um fator determinante para os juízes aceitarem com mais facilidade a justificativa do bloqueio, localização e identificação parcial ou imprecisa dos operadores. Então, isso também é super importante. Às vezes, os sites entendem, os operadores dos sites ilegais, eles entendem juridicamente quais são os riscos e quais são os pontos fracos. Então, eles podem colocar dados falsos ou dados imprecisos ou insuficientes, e é importante que a gente consiga fazer uma análise desse contexto, desses dados, para demonstrar que ou eles são falsos ou eles são insuficientes para responsabilização dessa pessoa, ou desse grupo, ou dessa empresa. Isso é super importante. A responsividade do site, né? Então, isso aqui também tem sido um ponto presente em todas as nossas ações de bloqueio. E, majoritariamente, os sites simplesmente ignoram as notificações por violação de direitos autorais que eles recebem, notificações privadas, né? Notificação por e-mail, ou por carta registrada, ou por correio, para os administradores. Então, isso também é um fator importante, quer dizer, se buscar outras vias voluntárias de cooperação, exaurir essas vias para, então, se buscar uma via administrativa ou judicial de bloqueio daquela operação, daquele site. Por que isso é importante? A AppDiff, ela já enviou mais de 250 milhões de notificações para o Google, a AppDiff do Brasil. A AppDiff México enviou 280 milhões, quer dizer, entre Brasil, México, Argentina e Chile, o nosso grupo já enviou mais de 600 milhões de notificações para desindexar páginas de conteúdo ilegal de música do Google. E demonstrar, por exemplo, que um determinado site de stream ripping recebeu 60, 150 mil notificações e nada aconteceu, não houve impacto na sua operação, é muito importante para nós. É muito importante para o juiz ter a segurança de que a ordem que ele está expedindo, apesar de ser uma ordem de grande impacto, ela é necessária, ela é proporcional. Essa palavra ela é fundamental para nós, né? A ordem, é importante demonstrar para o judiciário, para a autoridade, que essa ordem de bloqueio ela é proporcional. E a proporcionalidade vai entrar também aqui em discussão em relação ao conteúdo disponível no site. Hoje nós temos dois grandes grupos ou tipos de sites ilegais de distribuição de conteúdo que são alvos de ordens de bloqueio. Sites de BitTorrent, então são sites indexadores e ou trackers. Então
Então, aqui ele é um buscador de arquivos BitTorrent, uma interface online, uma interface gráfica no formato de website. O The Pirate Bay é o mais famoso deles. E sites de stream ripping. O Eduardo já explicou como eles funcionam rapidamente, e eles são hoje, efetivamente, o maior problema da indústria da música em todo o mundo, e o Brasil é efetivamente um dos maiores consumidores desse tipo de pirataria no mundo, se não for o maior. Tá? Então, esses são os dois tipos de sites. O site de stream ripping, por natureza, joia, esse é o último slide. Por natureza, ele é um site ilegal, 100% ilegal, porque a atividade de ripar no Brasil, de violar medidas de proteção tecnológica para reproduzir e distribuir aquele determinado conteúdo de plataformas como o Spotify ou como o YouTube, é ilegal. No entanto, essa discussão ela fica um pouco mais interessante quando você pega determinados sites de BitTorrent, que podem ter uma proporção de conteúdo disponível indeterminada, por exemplo. Eu acho que aqui essa é uma discussão que foi muito interessante com a instrução normativa da Ancine, né? Então, como que a gente determina essa proporcionalidade? E aí a Ancine foi super feliz em criar uma alternativa, né? Um parâmetro alternativo, que é um número de infrações. Qualquer conteúdo, por exemplo, dos associados da APDIF ou da ESA que esteja no site BitTorrent, ele é ilegal por natureza, ele não deveria estar lá. Então, 100% do conteúdo musical da gravadora X ou gravadora Y que esteja nesse site, ele é ilegal. Então, é importante a gente ter essas medidas, né, e saber colocar isso. E o tipo de conteúdo, né? Aqui, de novo, junto com essa questão da proporcionalidade, é o tipo de conteúdo. Muito rapidamente, o desafio da jurisdição e da competência, né? Aqui eu acredito que outros falarão sobre isso, mas existe a autoridade administrativa, civil ou criminal, foro estadual, federal, isso é super importante, é uma discussão importante no Brasil, né? Então, a gente entende que aqui é uma competência concorrente, residual, então a especialidade, se você for na esfera criminal, um CyberGaeco, por exemplo, a especialidade dessa unidade do Ministério Público, assim como a localidade da vítima e onde esse crime se materializa, são elementos suficientes para puxar a competência. No entanto, é muito comum o juiz também indicar que, por se tratar de um site desconhecido e internacional, isso poderia ser uma competência federal. E poderia. Aqui é matéria de convencimento desses elementos, dessa combinação de elementos que a gente já conversou aqui, para indicar qual seria o melhor caminho para buscar esse bloqueio. Tá? Aqui a gente tem só alguns exemplos de queda, né, de bloqueio. Esse aqui é no Reino Unido, para sites de BitTorrent, chegou aí uns 73%, depois que se manteve estável. Austrália, né, de novo, aqui o site de bloqueio, 75%, sites de BitTorrent. E aqui no Brasil, a ação que o CyberGaeco, liderado aqui pelo Dr. Richard Encinas, realizou no ano passado, contra 15 sites de stream ripping. Em poucos meses, a implementação começou em outubro, ela se alongou até meados de novembro, gerou aí uma queda bem significativa, bem importante na audiência desses sites. A gente também viu um aumento não proporcional, mas um aumento importante no consumo de conteúdo de plataformas legítimas nesse mesmo período. Tá bom? E é isso. Muito obrigado. Mais uma vez. Desculpa, Paulo. Não, de forma alguma. Eu te pedi para me interromper, inclusive. Mas se não for problema, eu gostaria de fazer uma pergunta que eu fiquei muito encantada essa tua última fala, Paulo Henrique. Assim, existe aqui uma quantidade de informações que a gente mesmo, quem está estudando, não tem acesso. Esse universo aqui dessa mesa maravilhosa, que eu queria parabenizar vocês, a mesa foi muito bacana. Mas fazendo uma pergunta bem objetiva, só por curiosidade mesmo, esse universo que você percebeu aí desse bloqueio dos sites, quer dizer, em matéria mesmo, não tem como combater na fonte, né? No caso, o bloqueio do site ser a alternativa principal e você ainda precisa passar por um juiz, notificar o infrator. Então, é um trabalho de inteligência, na verdade, né? Vocês todos têm que estar coordenados, muito bem coordenados, e usar uma inteligência integrada para poder
mapear, porque não é só a ponta, né? É a fonte que é o problema, não é, Paulo? Queria que você comentasse um pouquinho, os demais também, claro, uma mesa maravilhosa dessa, queria ouvir um pouquinho. Não, obrigado pela questão. De fato, veja, a gente tem falado aqui muito em colaboração, né? Então, o setor privado, ele enxerga quais são os sites problemáticos, quais são né, as operações, o modus operandi, consegue entender como isso afeta o mercado legítimo, a economia digital, o consumo, o comportamento de consumo, e isso vem mudando de forma cada vez mais rápida. Ao mesmo tempo que a gente tem aqui, na minha visão aqui, eu tenho o Eduardo e o Richard aqui ao meu lado, né, um acima do outro aqui nos quadradinhos, que são os dois gênios do site blocking no Brasil. E aí a gente tem uma curva de aprendizagem da nossa sociedade, né, do judiciário. Há um entendimento de que, no primeiro momento, é necessário. É um entendimento que, enfim, existem divergências, tá? Mas que é necessário que você busque o judiciário, uma ordem judicial, pela gravidade e a extensão da medida. E a gente sabe, pela experiência nossa na Europa, de que a tendência é que isso vire medidas administrativas, como a Ancine tem proposto e tem nosso total apoio, para que você possa chegar no número efetivo de sites que precisam ser bloqueados, que é um controle de fronteira virtual, é uma questão de segurança pública digital. Então, a gente está falando de economia criativa, economia digital e segurança pública digital. Segurança pública para a nossa economia, para o nosso mercado de consumo. Então, a gente não tem como... Nós temos pelo menos 4.000 sites bloqueados na Europa, só de música pirata. Onde esses sites estão? Não dá para a gente descobrir. É impossível abrir 4.000 processos de investigação, processos criminais ou processos judiciais e administrativos para investigar esses sites. E uma boa parte deles vão ter sucesso em se esconder de nós. Então, o bloqueio ele é a única medida mesmo. E ele precisa ser frequente, amplo, dinâmico. A gente tem, enfim, existem outras características dessa estratégia para que ela tenha um efeito de longo prazo. Posso complementar aqui a fala do Paulo? Eu vou compartilhar é isso que a gente vem trabalhando em relação ao bloqueio administrativo. Hoje, a realidade é o bloqueio judicial, é o que deve começar a acontecer a partir desse semestre ainda. Mas o que a gente vem tentando construir com a Anatel para buscar o bloqueio administrativo é esse fluxo que tá aparecendo na tela, né? A parte de monitoração e identificação vai continuar com o titular dos direitos, né? Essa denúncia de violação de direito autoral chega até a Ancine, que analisa e confirma a violação, em parceria com a Anatel, que é o órgão que regula os operadores de telecom. Essa ordem administrativa vai chegar aos provedores de conexão à internet para que seja cumprida. Tudo isso já com uma plataforma online, né, integrando todos esses elos da cadeia, para que tudo isso aconteça inspirado, né, nesse modelo português, em até 15 minutos. Isso é o que a gente vem tentando construir para garantir mais celeridade, né, e segurança em todo esse processo de bloqueio administrativo. Isso ainda está em fase de construção, né? A realidade hoje ainda é o bloqueio por ordens judiciais. E respondendo uma pergunta da Elisa, né, a questão dos sites hospedados fora do país. Na verdade, se o site opera fora do país, a única medida que a gente consegue exercer contra esse site é justamente o bloqueio de acesso no território nacional. É óbvio que no país de origem, o site continua funcionando em qualquer outro país do mundo que acesse aquele endereço. Mas no território nacional, esse site fica bloqueado. Então, quando a gente identifica, por exemplo, uma operação 404, que a operação acontece dentro do território nacional, esse é o caso que a gente consegue identificar a autoria e exercer, por exemplo, um mandado de busca e apreensão. Assim aconteceram as prisões de flagrante na operação 404, por exemplo. Agora, quando está no exterior, a única coisa que a gente consegue fazer é bloquear o acesso no território nacional. Isso pode ser feito via judicial ou administrativo.
Eu posso falar, Renata, que a Elissa, ele acabou de responder minha pergunta. Obrigada pela resposta, foi super esclarecedora. É que eu sou advogada e eu me sinto, às vezes, numa situação um pouco mais complicada que a de vocês, porque eu percebo que a pirataria, enfim, no audiovisual e na música, ela é enorme, né? E eu advogo para empresas que que produzem conteúdo audiovisual, mas na área da educação. E a gente sente uma pirataria muito grande também de cursos online e tudo mais, né? E por sermos players menores, acabamos encontrando maiores dificuldades, né? Primeiro porque não estamos organizados com associações como vocês estão, e também porque as medidas são pontuais, e a gente encontra muito essa questão de sites que são hospedados fora do país e que vendem, né, cursos de medicina para residência, enfim, outros cursos capacitantes, e a gente se vê sem alternativas, né? Então, eu queria agradecer aí todas as explicações, porque elas ajudaram bastante, assim, a minha prática. Muito obrigada, viu? Maravilha. Gente, vamos encerrar, pode encerrar a mesa, né? Lamentando, porque acho que a gente tem aí assunto e perguntas para a gente passar aqui o dia inteiro. Muito obrigada a todos. E vou passar para a Ju, né? Para a minha querida Juliana Domingues, que vai aí moderar a próxima mesa.